Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. A princípio, mitologia hindu e espiritualidade feminista são dois temas que parecem não ter nenhuma correlação alguma. Isso numa leitura inicial, mas depois de pesquisas que eu tenho feito através das leituras, ficou realmente claro que há uma ligação entre a espiritualidade feminista e a mitologia, mas não uma correlação muito favorável ou muito positiva, porque a nossa intenção é, na verdade, desconstruir essa correlação feita por uma eminente escritora feminista e a mitologia hindu. Nós vamos tomar como base algumas frases, alguns parágrafos, algumas citações de Bell Hooks, uma conhecida feminista, que surpreendentemente nesse livro, Feminismo é para Todo Mundo, no capítulo 18, cujo título enigmático é Espiritualidade Feminista, ela fez algumas colocações incríveis que me fizeram pensar bastante. E um outro material que nós vamos usar nesse nosso vídeo, nesse nosso estudo, é esse aqui, um clássico da mitologia mundial, do professor Heinrich Zimmer, um dos maiores pesquisadores da mitologia, já falecido, mas que deixou muitos textos que foram compilados depois por o seu grupo ou outras pessoas do seu círculo intelectual. Muito bem. Falando um pouco mais de Bell Hooks, ela foi considerada, obviamente, por alguns veículos de esquerda como uma das mais importantes intelectuais pela revista Atlantic Monthly e uma das 100 pessoas visionárias que podem mudar o mundo. Óbvio que veículos de esquerda. Veículos de esquerda naturalmente enaltecerão as pessoas do seu círculo profissional. Às vezes a gente não tem como fazer um julgamento a priori, só baseado nessas declarações desses veículos, porque obviamente elas fazem parte de todo um contexto ideológico, então é natural que eles ressaltem as qualidades, as pretensas qualidades dos seus próprios membros. Mas a coerência das afirmações e dos pensamentos nós vamos ver agora. Esse que é o objetivo desse nosso vídeo. Muito bem. Então ela, na página 151, ela começa colocando as preocupações dela e do movimento feminista. Eu imagino que ela não fale por todo o movimento feminista, mas ela diz isso, que o feminismo foi e continua sendo um movimento de resistência que valoriza a prática espiritual. Obviamente, tem feminista que é ateia, então ela provavelmente não fala por essas feministas, mas imagino que ela se sentia segura para dizer que falava por muitas outras pessoas feministas que também nutriam um grande apreço pela prática espiritual. E ela coloca alguns conceitos típicos das feministas, que é uma crítica ao patriarcado, à dominação. As feministas elas só veem o mundo sob esse prisma, que as religiões elas são veículos do patriarcado e foram elaboradas para dominar as pessoas. Apesar do sexismo das religiões dominadas pelos homens, as mulheres encontraram em práticas espirituais um lugar de consolo e um santuário. Ao longo da história da igreja na vida ocidental, então essas mulheres, fugindo desse sexismo e desse domínio, buscaram em outras práticas um lugar próprio, onde elas pudessem estar com Deus sem a intervenção do homem, onde elas pudessem servir ao divino sem a dominação do homem. Aparentemente uma causa muito nobre, fugir da dominação. Naturalmente é um viés ideológico, elas veem de uma maneira, obviamente, complexa e distorcida, elas só veem domínio e sofrimento. Mas ela já começa fazendo umas afirmações curiosas. Estar com Deus, vejam, isso está no livro dela, não fui eu que coloquei esse Deus com D minúsculo. Só por isso aí eu quero que você já compreenda que ela não está falando do Deus bíblico, porque o Deus bíblico ele não é um Deus com
D minúsculo. Muito curioso isso. O Deus bíblico é o Deus com D maiúsculo, ou chamado de Adonai, ou Jeová, ou Yahvé. Mas você não encontra em nenhum texto bíblico da Bíblia, como nós temos atualmente, com essa grafia, Deus com D minúsculo. Então, provavelmente ela não está, provavelmente não, com toda certeza ela não está falando do verdadeiro Deus judaico-cristão. Mas ela dá a entender que é desse Deus que ela está fugindo. Então, ela menciona uma frase antiga de uma Juliana de Norwich, uma mulher da Idade Média, diz que escreveu que a nossa Salvadora é a nossa verdadeira mãe, então, Deus com D minúsculo e mãe com M maiúsculo, a quem ela se refere como a verdadeira mãe, em quem nascemos e de quem jamais sairemos. Atrevendo-se a contrariar a noção de nossa salvação vir sempre somente de um homem. Então ela planejou um caminho de retorno ao sagrado feminino para ajudar a libertar as mulheres da servidão à religião patriarcal. Então o objetivo das feministas, no modo de entender de Bell Hooks, é fugir dessa noção de que a salvação vem de um homem. Traduzindo melhor, ela está dizendo que a salvação não vem de Jesus Cristo. Os cristãos dizem que... Os cristãos não, a própria Bíblia afirma, e assim Jesus Cristo falou, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas as feministas, elas estão em busca de um outro caminho. Porque esse caminho de Jesus, no entender delas, é um caminho dominado pelo patriarcado, é um caminho de servidão. Será que Bell Hooks chegou em algum lugar? É provável que ela tenha chegado, porque é isso que ela afirma. Ela chegou à espiritualidade da nova era. Ela foi em direção ao Oriente em busca das respostas. Ela foi descobrir sentido para a existência nas diferentes tradições espirituais. E ela destaca que o feminismo é isso, um movimento que lançou uma crítica à religião patriarcal, expondo o dualismo metafísico ocidental. O que ela quer dizer com isso? Essa história de categorias, bem, mal, superior, inferior. Então, Bell Hooks acredita que essa é a razão da opressão ocidental judaico-cristã, que fundamenta o sistema de crença judaico-cristã. Então, fuja disso, de acordo com ela, porque essa ideia de bem e mal é a causa do sexismo, do racismo e da opressão de grupos. Fuja dessa categoria de bem e mal. E é o que ela fez. Então ela foi na direção do Oriente buscar o sentido para a vida dela. Vamos ver o que ela encontrou. Ela propõe que no hinduísmo, budismo, vodu e outras tradições, as mulheres encontraram imagens de divindades femininas que permitiram um retorno à visão de espiritualidade centrada em uma deusa. Então ela fugiu de Jesus Cristo, porque essa é uma religião patriarcal, dominadora e opressora, e ela foi para o Oriente, onde ela, aparentemente, pelo que ela diz, ela encontrou a liberdade na espiritualidade centrada na deusa, a figura da deusa, que é, de fato, é um elemento essencial presente nas religiões que procedem do Oriente. Representar Deus de diversas maneiras. É assim que ela pretende. Porque desse modo, na visão dela, haverá restauração pelo respeito ao sagrado feminino. E que ajudou a encontrar as maneiras de afirmar ou reafirmar a importância da vida espiritual. Ela não quer abrir mão da vida espiritual, ela quer uma outra forma de vida espiritual, que a liberte. Identificar a libertação de qualquer forma de dominação e opressão como uma tarefa essencialmente espiritual, nos leva de volta a uma espiritualidade. Curioso, né? Feminismo com espiritualidade, lutas políticas e espiritualidade. Ela tentou encontrar uma maneira de unir essas duas coisas. Mas será que é isso mesmo que as pessoas encontram lá no Oriente? Daí o que eu te falei logo no início desse vídeo, na introdução desse vídeo. A minha ideia é juntar dois estudos que eu tenho feito nos últimos meses para tentar esclarecer um pouco mais essa situação. O que há de fato lá no Oriente? É tudo tão bom? É tudo tão bonito? Há de fato liberdade assim? Bom, o que diz o professor Heinrich? Ele de fato andou pesquisando muito lá e ele diz que
Entre os temas que você encontra na antiga arte mesopotâmica, e essa arte influenciou a Índia. Você encontra, por exemplo, temas ligados a cobras. Olha que interessante. A religião hindu, então, se utiliza de muitos mitos e símbolos, e dentre esses símbolos, as serpentes ocupam um papel especial. As mulheres, por exemplo, oferecem oferendas, né, a essas serpentes. São tábuas de pedra, denominadas nagakaus, decoradas com vários motivos ofídicos, e são oferecidas por mulheres que precisam ter filhos. E aí você começa a se perguntar, será que já há alguma liberdade? Que liberdade é essa de você ficar oferecendo um, um objeto, uma oferta, uma oferenda para serpentes para você ter filho? Será que isso é uma verdadeira liberdade mesmo? Muito bem, aí você tem exemplos na internet, você pode colocar, e você vai ter vários sites, várias páginas mostrando como é a confecção, e essas tábuas elas são colocadas sob árvores sagradas, porque supõe-se que as cobras moram sob as raízes dessas árvores. E geralmente essas árvores também devem ficar perto de lagoas, porque são os elementos míticos e sagrados dessa espiritualidade que envolve esse tipo de oferenda. O escultor, por exemplo, quando termina uma dessas obras, coloca cerca de 6 meses numa lagoa para que ela se impregne da força vital do elemento aquático. E durante os rituais são citados fórmulas mágicas que são os mantras. Seria uma liberdade isso? Isso é a fuga da opressão que Bell Hooks propõe? É algo enigmático, né? Por que você deixaria de adorar Jesus Cristo para adorar uma serpente? Para pedir uma bênção para uma serpente, para que a serpente ajudasse você a ter filhos? É um assunto bem complexo isso. Muito bem, vamos aprofundar um pouco mais o estudo. Agora nós vamos falar sobre Krishna, que é um dos grandes representantes do panteão dos deuses do hinduísmo. Krishna e suas duas mulheres. Então Bell Hooks queria fugir da dominação masculina, do patriarcado. E será que então o que ela propõe conduz à liberdade? Veja só. Heinrich faz um comentário sobre essa obra de arte. Uma ilustração, está no livro dele, que mostra Krishna associada ao símbolo das cobras. Então, quando a mulher faz uma oferenda, a mulher então está oferecendo algo a esse homem, a um deus, uma encarnação, uma emanação masculina. Puxa, que pena. Bell Hooks queria fugir das religiões dominadas pelos homens, mas é isso que ela propõe? Muito, muito contraditório isso, né? E, ao mesmo tempo, melancólico. Bom, continuando o que Heinrich Zimmer diz, é uma imagem bengalesa de bronze da metade do século IX depois de Cristo, uma divindade retratada com 4 braços e o disco solar de um lado e uma clava de ferro de outro. E o mais importante, a imagem é muito antiga, a foto é muito antiga, então a gente não consegue ver mais detalhes, mas o autor relata lá na página 76 do seu livro. Ladeiam-na, ou seja, a imagem de Krishna, 2 rainhas de Vishnu, que são deusas, viu? Sirilakismi, que é a deusa da prosperidade, e sua oponente, Sarasvati, que é uma padroeira também do canto, da fala e da sabedoria. Como é que os hindus veem as deusas? Como eles veem? Eles as veem como rivais, como devem ser 2 esposas de um mesmo varão. Poligamia, e em vez de felicidade, como Bell Hooks propôs, parece que isso não existe lá na mitologia hindu. Aos pés de Vishnu, ambas estão submetidas a uma cooperação antagônica. Para complicar mais ainda, elas estão num lugar que parece ser bem de submissão, não de libertação, como Bell Hooks desejava. Aqui nós temos uma outra representação artística
uma escultura, um relevo num templo de Delgar, que mostra Vishnu numa posição de relax, aparentemente. Ele está descansando sobre as ondulações da serpente cósmica, que também é um símbolo dele. Ou seja, a serpente é um símbolo de um homem. Então, quando as mulheres fazem oferendas em busca de filhos, elas estão oferecendo algo a homens, invocando poderes masculinos. Uma coisa lamentável. Parecia que as mulheres iriam encontrar a paz e nada. Mas vejam o que é mais complexo. Qual é o lugar de uma mulher, de uma deusa hindu? Qual é o lugar de uma deusa hindu? E essa é uma das maiores deusas, talvez a maior deusa do hinduísmo. Aos pés de Vishnu, e Vishnu é tido como uma das manifestações do ente supremo, de acordo com o hinduísmo. Aos pés desse ente supremo, quem você encontra? O lugar designado pela Modéstia, a esposa hindu. Lá você encontra aos pés, então, de Vishnu, você encontra a deusa chamada deusa Lotus. E ela faz uma carícia reverente, tradicional, que uma esposa deve dedicar aos pés do seu senhor. Então, parece que o que Bell Hooks propôs, eu não realmente é enigmático, é curioso. Como uma pessoa pôde não perceber isso? Ela já morreu, então não tem como mandar um e-mail para Bell Hooks perguntando: Bell, você não viu isso? Você não analisou mais detalhadamente essa literatura? Com certeza Bell Hooks teve acesso a esse livro, gente. Uma norte-americana, Bell Hooks, lá tem muito mais condição. Aqui na Cabocada, nós, aqui no distante norte brasileiro, nós conseguimos ter acesso à literatura. Como é que Bell Hooks não teria acesso a tudo isso? Ou será que na intenção de combater o cristianismo machista, patriarcal, ela simplesmente criou essa narrativa de que o Oriente traz mais liberdade, mas não é verdade. Esse é um lugar de submissão aos pés de alguém, em adoração, em serviço. Não tem nada de libertário nisso aí. Muito bem. Um outro símbolo muito importante da religião hindu é o falo ou linga de Shiva. Shiva é uma das manifestações do ente supremo, e ele assume essa manifestação nos momentos em que o universo vai ser dissolvido. De acordo com os mitos hindus, o tempo ele é cíclico. Então as coisas elas são construídas e depois destruídas. Isso eternamente. Então tudo que acontece hoje vai se repetir infinitamente. A morte, a miséria, a degradação. Tudo começa perfeito e depois vai sendo destruído, vai sendo degradado. As coisas vão decaindo moralmente e por fim vem a dissolução. Então Shiva assume essa forma quando o universo está próximo de ser destruído ou dissolvido. Bom, o objeto de adoração essencial no culto a Shiva, adivinhem, é o falo ou linga, que é uma representação do pênis de Shiva. O linga simboliza a energia viril criadora. E esse tipo de símbolo é colocado nos átrios, nas galerias dos templos, ou as imagens são levadas nas procissões. Tudo isso para edificação moral dos fiéis. Então, se Bell Hooks queria encontrar a liberdade, fugir da dominação masculina, e ela afirmou que o Oriente permitia isso, me parece que ela está profundamente equivocada, porque lá você continua se submetendo a esse tipo de dominação. E se você comparar bem, você jamais vai ver o cristianismo adorando o símbolo de um Deus, o falo de um Deus. Você não adora os órgãos genitais de Jesus Cristo. Você não presta culto, você não santifica esse tipo de símbolo. Já no Oriente, essa é a prática lá, né? Muito bem. O símbolo da energia criadora masculina, o linga,
está associado também ao símbolo primário da energia criadora feminina, e que se chama Ione. Não sei se Bell Hooks se valeu desse detalhe para imaginar que lá no Oriente há uma libertação. De fato, os orientais cultuam muito a energia sexual e, obviamente, essa energia sexual ela está encarnada nas mulheres. Então, nos santuários hindus, você encontra o símbolo masculino associado ao símbolo feminino. O símbolo feminismo se encontra na base de onde se projeta, se ergue o emblema masculino. Então, o culto dos orientais é esse, pelo menos do hinduísmo. Eles cultuam a representação de uma união procriadora, que teria dado vida e mantém essa vida no universo. Linga e Ione, Siva e sua deusa simbolizam as antagônicas e cooperativas energias sexuais. Então, o que os orientais adoram, gente? Eles adoram a fisiologia, eles adoram os órgãos genitais, o útero, eles adoram o pênis. Que situação complexa para uma pessoa como Bell Hooks, que se propõe a buscar a libertação do domínio e vai encontrar isso. Que lógica complexa é essa? Aí, você pode procurar esses símbolos na internet, são apenas alguns, viu? Então você, né, à esquerda ali você vê a base que representa o órgão genital feminino, de onde se projeta o falo, o linga, que é o órgão do Deus. Ione é uma palavra em sânscrito, significa passagem divina, lugar de nascimento, fonte de vida, templo sagrado e o órgão sexual feminino. É considerado um símbolo de Shakti e outras deusas também da natureza. No Kama Sutra é o termo usado para designar a vulva ou vagina, que recebe o linga, o pênis. Então esse é o culto dessas pessoas. Mas que tipo de culto é esse, gente? Como é que você vai adorar uma situação dessa? Faz sentido? Faz sentido você adorar? Então você vai adorar o sêmen? Você vai adorar os óvulos da mulher? Mas é esse o objetivo da sua adoração? Você vai dedicar suas mais profundas energias intelectuais, seus anseios espirituais para adorar a fisiologia? Realmente parece que é um tipo de culto bem decepcionante, sinceramente, decepciona mesmo. Né? Se você quer transcender esse mundo, você vai ficar preso num culto ao sexo, à estrutura física do corpo humano. Faz sentido? Para você faz sentido? Para mim não faz sentido. E quando a gente compara o pensamento de Bell Hooks, mostrando mais uma vez aqui, quando você compara o pensamento de Bell Hooks, as propostas que Bell Hooks faz, realmente é chocante você ter espiritualidade feminina, o capítulo 18. Espiritualidade feminina. Talvez a qualidade da câmera não esteja muito boa, seja possível ver, mas está aqui. Espiritualidade feminista. Quando você compara esses conhecimentos, você percebe realmente há uma incongruência, gente, profunda nessas colocações assim, de que você vai abandonar o cristianismo e você vai em busca da paz e da felicidade no Oriente e lá você vai encontrar paz. Parece que lá não tem paz, gente. Não tem mesmo. Não faz sentido. Você vai ficar adorando a fisiologia humana, a capacidade reprodutiva dos seres humanos? É para isso que você vai dedicar a sua religião? Pense melhor.